Essa é a continuação do nosso encontro com o professor Dr. Murilo Fernando Neumann Feres, que recebeu o canal do dentista para falar sobre os alinhadores transparentes ou invisíveis. O professor Dr. Murilo é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é mestre e especialista em ortodontia pela Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é doutor em Medicina Otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo e possui pós-doutorado pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Alberta, Canadá. Lembrando que o Dr. Murilo é professor de ortodontia do Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde também é o atual supervisor de clínicas. Perguntamos ao Dr. Murilo qual a qualificação que o dentista deve ter para trabalhar com os alinhadores transparentes, para fazer o uso dessa técnica de alinhadores. Normalmente é necessário fazer um credenciamento para formação, para colocação desses aparelhos, né? Então, o clínico ortodontista, além de especialista, ele deve fazer um credenciamento, e esse credenciamento é oferecido pelas várias empresas que disponibilizam as técnicas de alinhamento. Esses credenciamentos normalmente apresentam as particularidades de cada técnica, mas eles se enfocam sobretudo na parte de diagnóstico e de planejamento da movimentação dentária. Então, o diagnóstico sempre é a parte mais importante do tratamento, assim como o planejamento também, que é feito, né, para cada caso específico, respeitando as limitações de cada caso e as características iniciais de cada caso. Dr. Murilo, qual a duração desse treinamento? Esse treinamento normalmente dura por volta de 2 dias, é um treinamento rápido, mais importante e necessário, né? E deve ser feito por especialistas em ortodontia. Professor, qual a duração do tratamento ortodôntico realizado com os alinhadores transparentes ou invisíveis? O tratamento feito com alinhador, ele tem uma duração muito parecida com o tratamento feito com os aparelhos tradicionais. Então, existem alguns pacientes que têm casos mais simples e que esse tratamento ele pode demorar 8 meses, 12 meses, 1 ano e meio, né, até casos mais complexos. Podem durar 2 anos de tratamento, 2 anos e meio de tratamento. Né? Então, é muito variável e depende da maloclusão inicial. Normalmente, quando a gente faz o tratamento ortodôntico com os alinhadores, a gente tem que lançar a mão do que a gente chama de refinamento. É quando a gente chega na última moldeira do tratamento e percebe que algumas movimentações dentárias não foram feitas completamente. Então, a gente faz uso de moldeiras de refinamento para terminar o movimento que foi inicialmente desejado, que foi inicialmente planejado por nós. E se o paciente não utilizar os alinhadores corretamente? Esse é um problema muito sério, né, e que deve ficar claro para todos os pacientes que desejam colocar alinhador. O tratamento só dá certo, né, só tem chance de dar certo quando há cooperação por parte do paciente. Ele tem que fazer uso contínuo dos alinhadores ao longo de todo o tratamento. Portanto, para o tratamento ter o sucesso, né, para a gente chegar num resultado satisfatório, é necessário que o paciente adira ao tratamento. Segundo dados de alguma pesquisa, é possível conseguir um resultado clinicamente satisfatório com o uso dos alinhadores, principalmente em casos leves a moderados. Em casos que são mais complexos, eu recomendo, né, inclusive para os iniciantes, né, aguardarem um tempo maior para você aprender a técnica,
para você saber dos artifícios que você pode utilizar junto com os alinhadores até avançar os casos mais complexos. Mas a literatura diz que em casos leves a moderados a gente tem chance de ter um resultado clinicamente satisfatório e bem próximo dos aparelhos tradicionais. Um mito que existe em relação aos alinhadores é o que a gente deve fazer o escaneamento ou a moldagem e as moldeiras chegam prontas para a gente só entrega para o paciente, né? Fazendo com que o ortodontista seja um mero intermediário. Mas isso não é verdade. Existe um passo muito importante que é o planejamento do movimento dentário, e esse planejamento ele é feito pelos técnicos da Line, por exemplo, na técnica de Invisalign, mas ele deve ser rigorosamente conferido e checado pelo dentista, pelo ortodontista. Então existe uma fase do tratamento, né, na técnica Invisalign, que é o Clean Check, né, que o ortodontista ele deve ser rigoroso em observar quais movimentações dentárias são propícias para o tratamento daquele caso, em qual magnitude, e isso é responsabilidade do ortodontista. Nosso encontro com o professor Murilo chegou ao final. Gostaríamos de agradecê-lo, professor, por nos receber. Obrigado pelas informações e ensinamentos. E você, dentista, continue nos apoiando. Até uma próxima oportunidade. Aguardamos você.